Não tem jeito, tanta novidade de mercado da bola que fica impossível de colocar num vídeo só. Então temos mais uma edição de mercado da bola no dia de hoje. Quer dizer, não sei quando é que você tá vendo, mas se tá vendo é o mercado da bola, beleza? Com muitas informações que talvez você não viu sobre o futebol brasileiro e europeu. E vou te contar, tem muita novidade. Se inscreve, deixa seu like, continua no canal, porque tanto de vídeo longo quanto de curto tá tendo muito e eu certamente sei que você vai gostar pra caramba, principalmente se você ama futebol como eu. Dito isso, vamos para mais notícias que estão acontecendo. E nesse dia 6 de janeiro, o Chelsea anunciou Liam Rossenior, ex-Strasbourg, como novo técnico. O clube fez postagem na rede social, mas o técnico já havia confirmado acerto verbal em entrevista coletiva. O Chelsea anunciou a contratação do técnico Liam Rossenior. Aos 41 anos, o técnico estava no comando do Strasbourg e chega com contrato até 2032. O novo comandante assume o cargo deixado por Enzo Maresca no dia 1º de janeiro. Em comunicado oficial, o Chelsea Football Club tem o prazer de anunciar a nomeação de Rossenior como técnico principal. Bem-vindo ao Chelsea, Liam, disse o clube. Poucas horas antes, Liam concedeu uma entrevista coletiva pelo Strasbourg e confirmou que estava acertado com o clube inglês. Segundo ele, o contrato ainda não estava assinado, mas tinha acordo verbal com o Chelsea. Nas palavras dele, ainda não assinei, mas cheguei a acordo verbal com o Chelsea. Tá tudo acertado e provavelmente será finalizado agora. Tô aqui porque me importo com esse clube e achei que seria correto responder as perguntas pessoalmente hoje, antes de seguir viagem. Após a saída de Enzo Maresca na última semana, Rossenior se tornou o primeiro candidato para comandar o Chelsea, segundo os jornais ingleses. A troca no cargo acontece dentro da estrutura do consórcio Blue Coal, grupo norte-americano que controla tanto o time inglês quanto o Strasbourg. Rossenior deixa o Strasbourg na 7ª posição do campeonato francês. Considerado uma grande promessa, o técnico chega para comandar a equipe inglesa, 5ª colocada da Premier League com 31 pontos, 3 a menos que o Liverpool na 4ª posição. E falando em Liverpool, o time pondera o retorno do Darwin Núñez nessa janela de transferências. O atacante Darwin Núñez pode deixar o Al Hilal para retornar aos Reds após o clube considerar uma oferta pela volta até o fim da temporada. Contratado por um valor milionário, Darwin Núñez não tem conseguido apresentar um bom futebol no Al Hilal. Ele decepcionou bastante a comissão técnica, que tem alternado sua utilização entre equipe titular e reserva. Com isso, surgiram rumores de que ele poderá vir a ser negociado nas próximas semanas. A equipe precisa fazer uma mudança no seu plantel devido às novas regras da Saudi Pro League, e ele é um dos atletas listados para negociação. Cientes disso, os dirigentes do Liverpool fizeram contatos e ponderam o retorno do uruguaio. Eles estudam a possibilidade de fazer oferta para que ele retorne para o seu plantel até o fim da temporada. O setorista Ivan Schwakoff informa que o Liverpool está estudando a possibilidade de recontratar o Darwin Núñez. A diretoria acredita que ele seria uma ótima alternativa para o ataque, que tem sido fortemente criticado ao longo da temporada. Apesar de não ter uma boa relação com Arne Slot, o uruguaio é bastante querido pelos dirigentes, que estão dispostos a avançar pela sua chegada. O principal ponto que leva o time a desejar o jogo dele é sua versatilidade, podendo atuar tanto por dentro como fora da grande área. Com o drama vivido no Al Hilal, os dirigentes pretendem fazer uma proposta pelo seu empréstimo até o fim da temporada. O clube pretende abrir conversas com seus agentes em breve para tentar alinhar um acordo. Nesse momento, não há nenhum tipo de oferta apresentada de maneira oficial pelos Reds. Eles ainda analisam a possibilidade e não deram seguimento no interesse até aqui. Em 15 jogos disputados, Núñez marcou apenas 6 gols com as cores hilalis, além de contabilizar 4 assistências. Ele tem contrato válido até junho de 2028 e se desvalorizou no mercado, sendo atualmente avaliado em 35 milhões de euros. E novamente falando de Liverpool, o Chiesa recusa retorno para a Juventus e pretende seguir nos Reds em 26. O atacante recebeu contatos da Juve recente para retornar ao clube, mas recusou a abordagem e pretende seguir no Liverpool em 2026. O atacante fez de Chiesa vem tendo um desempenho bem abaixo da expectativa na equipe do Liverpool. Após ficar de fora da maioria dos jogos do time na última temporada, o jogador vem tendo boa minutagem em 2026 sob o comando do Arne Slot. Entretanto, o seu status no clube está indefinido e há uma grande possibilidade de que ele seja negociado em breve. Recentemente, ele recebeu uma proposta da Juventus, que busca contar com seu retorno por empréstimo até o fim de junho. Apesar de ser bastante balançado e se mostrar balançado com a possibilidade, o ponta esquerda recusou as abordagens feitas pelo clube.
ele quer se manter no Liverpool e não pensa agora, claro, em ir para outro lugar, principalmente porque acredita que pode ter mais oportunidades, seja com Arne Slot ou com outro técnico. A Sky Sports News informa que o atacante não deve deixar o Liverpool nessa janela. A hipótese nem passa pela cabeça do italiano, que quer seguir a carreira no Liverpool. Ele acredita que ainda pode ser peça fundamental. A Juventus chegou a ter uma proposta aceita pela diretoria dos Reds e busca a sua chegada por empréstimo. Eles estavam otimistas de um potencial acordo, mas foram pegos de surpresa com o interesse de Chiesa em permanecer na Inglaterra. Nessa atual temporada, o atacante entrou em campo em 20 jogos do Liverpool no inglesão e balançou as redes 2 vezes, além de contabilizar 3 assistências, tendo contrato válido até 2028 e quer seguir no time até o final do vínculo. E vamos de uma mudança brusca da Premier League e vamos para o Brasileirão. Com o rebaixamento do Fortaleza, Marinho passa a ser monitorado pelo Remo para a disputa do Brasileirão. A queda do Fortal para o Brasileirão Série B reforça a necessidade do Leão do PC de enxugar sua folha salarial. Desse modo, o Marinho é um dos jogadores liberados que estão sem clube no momento. O veterano atacante de 35 anos teve seu contrato com o Lyon encerrado no mês passado, com o vínculo não sendo renovado. Marinho disputou 110 jogos pelo Fortaleza, anotando 16 gols e distribuindo 12 assistências nas últimas 3 temporadas. Livre no mercado, Marinho se tornou alvo de um clube tradicional do futebol brasileiro, que está de volta para a elite depois de mais de 3 décadas. De acordo com informações dos jornalistas Lucas Rossafa e Júnior Cunha, o clube do Remo colocou Marinho na sua lista de possíveis reforços para a disputa da Série A, na qual o time paraense não disputa desde 94. O Leão Azul realizou consulta junto aos representantes do jogador para ficar a par das condições e dos valores pedidos. Assim fará uma avaliação dos números antes de formalizar uma proposta oficial. Até porque nos próximos dias Marinho tomará uma decisão onde vai jogar em 26. O experiente atacante toma passagens por vários clubes como Inter, Ceará, Cruzeiro, Vitória, Grêmio, Santos e Flamengo, antes de chegar ao Fortaleza. Com a camisa do Peixe, foi eleito o Rei da América em 2020. Além de Marinho, o Remo sonda outras possibilidades vasculhando o mercado. O novo técnico, Juan Carlos Osório, era uma equipe muito competitiva para o que virá a seguir. O Milan superou o Chelsea e está perto de anunciar a renovação de Mike Maignan. Após meses de negociação, Milan e o francês estão próximos de acordo para renovar. Chelsea perde favoritismo na negociação, pois os milanistas estão perto de renovar contrato com Mike Maignan, que estava na mira de grandes clubes europeus. Entre eles, o Chelsea era um dos mais fortes candidatos. A informação foi divulgada inicialmente por Gianluca Di Marzio. O vínculo entre as partes deve ir até junho de 2031. O principal empecilho, que eram questões de salário, foram superados. Maignan deve renovar por um salário anual de cerca de 6 milhões de euros. Com isso, os representantes do arqueiro deram sinal verde para o vínculo novo. A possível renovação do goleiro Maignan já vinha ganhando ares de novela. Inclusive, o Milan esteve bem distante de conseguir manter o atleta e deve ser titular da França na Copa do Mundo de 2026. Além do Chelsea, o Bayern de Munique também estava de olho em Maignan. Os bávaros seguirão em busca de um goleiro que possa ser o sucessor de Manuel Neuer. Revelado nas categorias de base do PSG, Maignan se destacou com a camisa do Lille. Depois chegou ao Milan, onde vem disputando sua 5ª temporada. Após a saída de Hugo Lloris da seleção francesa, o dono da posição no clube assumiu a meta e não largou mais a França. Após ser titular na Eurocopa de 24, ele será o principal goleiro no Mundial. E do Milan vamos para outro vermelho e preto, o Flamengo. Léo Pereira é disputado por West Ham e Cruz Azul. O Flamengo recusa a venda. O clube carioca recusou a transferência de qualquer jogador que seja considerado titular por Felipe Luiz nessa janela de transferências. O zagueiro Léo Pereira do Flamengo vem sendo presença constante nas sondagens de diversos clubes. No início do ano, o Cruz Azul do México demonstrou interesse no defensor. No entanto, os mexicanos não são os únicos interessados em garantir a contratação do atleta. Isso porque o West Ham também teria entrado na briga para fechar com o atleta. Segundo as informações de Vene Casagrande, jornalista que cobre o Flamengo, o Mengão foi procurado pelas duas equipes que assinaram seu desejo em abrir a negociação para contratar o Léo Pereira nessa janela. De acordo com o comunicador, o Flamengo não tem interesse em abrir qualquer negociação por Léo Pereira até aqui. O clube informou aos interessados
que nenhum titular do elenco será vendido por agora. Ou seja, se Cruz Azul ou West Ham realmente insistirem em contratar o zagueiro nessa janela, terão que desembolsar o valor da multa rescisória, que seria de cerca de 60 milhões de euros pelo defensor para o exterior. O West Ham é um dos clubes que mais se movimenta no mercado. Na última segunda, inclusive, a equipe da Premier League anunciou Tati Castellanos, atacante que esteve bem perto de assinar com o Flamengo. E pelo visto, se o West Ham conseguiu desagradar o Flamengo levando o Castellanos, não vão conseguir também levar o Léo Pereira. E temos reforços anunciados. Na verdade, esse reforço aqui, o City acerta a contratação do atacante Semenyo por cerca de 475 milhões de reais. O jogador do Bournemouth passará por exames médicos na próxima quinta-feira. O City acertou a contratação de Antoine Semenyo, de 25 anos. O jogador do Bournemouth passará por exames médicos na próxima quinta e, caso tudo dê certo, vai assinar contrato com um novo clube. A transferência ainda não foi anunciada oficialmente, mas diferentes veículos da imprensa inglesa dão a negociação como muito bem encaminhada. E o Fabrício Romano, inclusive, já confirmou. E quando ele confirma, não tem o que fazer. O City vai pagar 65 milhões de libras, o equivalente a 474,6 milhões de reais, para tirar o Semenyo do Bournemouth. Esse é o valor de multa rescisória do Semenyo. O atacante, nascido em Gana, tem contrato com o Bournemouth até 30 de junho de 2030. Semenyo fez 9 gols em 20 jogos na temporada, também era alvo do interesse de United, Liverpool e Chelsea, segundo informações da imprensa britânica, marcando 31 gols em 109 partidas pelo Bournemouth em 4 temporadas. O técnico Andoni Iraola do Bournemouth declarou nessa terça que o jogo contra o Tottenham pode ser o último de Semenyo pelo time, que ele entendia o mercado da bola e entendia o barulho por Semenyo, e que não havia nada acordado, mas ele ainda assim tinha chances de sair. Ainda era jogador do Bournemouth, mas que vai realmente perder o seu contrato porque o City cobriu o valor. E convenhamos, Semenyo é um dos principais destaques da Premier League, se não o principal. E de um atacante para outro, só que do City para o Real Madrid, o Real informa Leeds e Sunderland, também da Premier League, que coincidência, que Gonçalo Garcia não está disponível. O Real avisou aos clubes que o atleta não está disponível, já que Xabi quer ele no elenco. Gonçalo deve ter mais chances no decorrer do ano de 2026. A equipe madridista recebeu contatos de duas equipes interessadas fortemente em Gonçalo. De acordo com informações do Team Talk, Leeds e Sunderland são times que teriam interesse no Gonçalo. As duas equipes fizeram sondagens pelo jogador no final de dezembro para entender se ele estava disponível. Porém, os times foram informados que o atacante não será negociado com nenhum clube. Em novembro do ano passado, o jornalista Fraser Fletcher, que escreve para o Team Talk, trouxe a informação que o Leeds tinha a intenção de apresentar proposta de pelo menos 17 milhões de libras por Gonçalo. A decisão veio do técnico Xabi Alonso em manter o Gonçalo, que avisou a diretoria do Real Madrid que tem interesse de permanecer com Garcia no elenco do time principal. Isso porque o Endrick já deixou o time e o técnico não quer ter poucas opções de ataque. Além disso, o jogador teria recebido garantia que terá muito mais chances na segunda metade da temporada. Segundo o portal, Mbappé está lesionado e esse fator pode aumentar as oportunidades para o jovem atacante na equipe merengue, já que no último domingo, o time merengue, após golear o Betis por 5-1, teve Gonçalo Marcia marcando hat-trick, muito bem elogiado pelo técnico, que também comentou sobre seu desempenho até mesmo sem entrar em campo. Xabi Alonso falou que ele teve atitudes incríveis e que era um exemplo fantástico do que significa um jogador formado na base do Real Madrid e encorajou ele a continuar. Nessa temporada, Gonçalo entrou em campo 18 vezes pelo time do Real e foi titular em 4 jogos somente. Os 3 gols marcados no último domingo foram os primeiros até aqui, além de uma assistência anotada. E do Real Madrid vamos para o Manchester United, já que a demissão de Ruben Amorim no time pode facilitar o retorno de Marcus Rashford para a equipe do United se o Barça não comprar. O Diário AS informa que a demissão de Ruben pode facilitar o retorno do jogador para o United se o Barça não comprá-lo, porém o jogador só quer acordo com o Barça. O grande talento inglês Rashford ainda não tem futuro definido no Barcelona. O atacante, que está emprestado pelo United até o fim da temporada, tem sido assunto muito discutido nos bastidores do clube catalão. A diretoria ainda não tomou decisão se vai acionar a opção de compra fixada em cerca de 30 milhões de euros. Não há consenso dentro do clube e, segundo o portal, o atacante ainda tem muita dificuldade na pressão e limita as opções ofensivas de Baldé, por exemplo, que seu desempenho tem sido inconsistente. Por outro lado, outros nos bastidores apoiam a permanência de Rashford.
A boa relação com a torcida e sua contribuição quando o Rafinha foi desfalque é muito elogiada. Outro ponto é que o clube acha que a cláusula de compra é um valor dentro do orçamento, não tão caro assim, pois eu tenho que refrescar sua memória a situação contratual do Rashford em relação ao empréstimo, e o Barcelona não é lá aquele time que tá sobrando financeiramente, né? Nenhuma decisão sobre o futuro dele foi tomada pelo clube catalão até aqui. Porém, há outro fator que pode mudar toda a situação e envolve possível retorno para o United. Rubén Amorim não é mais o técnico do clube e, segundo o AS, isso pode facilitar o retorno do jogador para a Inglaterra, onde ele tem contrato até 2028. Isso porque a relação entre técnico e atacante não era nada boa. Porém, Rashford já deixou claro que tem intenção de permanecer no Barça e avisou os dirigentes do clube inglês que deseja jogar apenas pelo clube catalão, dando a entender que não tem intenção de jogar novamente pelos Red Devils. No final de 2025, o jornalista Fraser Fletcher informou que o Barça entrou em contato com a diretoria do United para tentar reduzir o valor. Não é alto, mas se fosse possível abaixar, seria melhor para o clube. A intenção é reduzir para algo em torno de 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais na cotação atual. Corinthians define e Breno Bidon, vendido ao Flamengo, será somente pelo valor de 370 milhões de reais. O Mengão tem demonstrado interesse em contar com Breno Bidon, destaque do timão nas últimas temporadas e peça importante na campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 25. O clube carioca já consultou a situação do jogador do timão, que se destacou muito na última temporada e se movimentou para, caso avance, apresentar proposta oficial pelo meio-campista. Contudo, o Corinthians aceita a ideia de vender o Bidon, mas não facilita a saída do jovem se é um pagamento integral da multa rescisória estabelecida no contrato, que é bem elevado. Dessa forma, o timão topa vender o meia por cerca de 370 milhões de reais para times brasileiros. Isso coloca o alvinegro em posição favorável e torna qualquer negociação com o Flamengo mais complicada. O rubro-negro chegou a considerar uma oferta na casa de 15 milhões de euros, valor bem abaixo do que o Corinthians acaba pedindo, o que até aqui não evoluiu uma proposta formal. Internamente, a diretoria alvinegra entende que o Bidon é um dos maiores ativos do elenco e quer lucrar de forma justa com sua venda, seja para outro clube brasileiro ou europeu, usando a multa alta como referência inicial para conversas. O volante, que renovou o contrato com o timão e tem vínculo longo até 2029, com multa também grande para o mercado internacional, passou a ser visto como peça que pode render uma receita importante em 2026. Bidon realmente foi um grande destaque e, com certeza, se o Flamengo conseguisse levar, deixava esse time ainda mais apelão, levando em conta que Bidon é uma grande estrela em ascensão no futebol BR. E vamos pro PSG, já que a equipe do Paris pode perder Bradley Barcola no fim da temporada. PSG pode perder um dos grandes nomes do ataque no fim da temporada do futebol europeu, com o Chelsea estando de olho. O Paris Saint-Germain é, sem sombra de dúvidas, um dos principais times do futebol europeu na atualidade. Justamente por isso, é comum que os nomes que compõem seu elenco sejam almejados por outras grandes equipes. Agora, mais um nome de peso pode sair de saída do clube, pelo menos é o que garante o jornalista Loic Tanzi do RMC Sport, que informa que Bradley Barcola considera deixar o time francês após o término da temporada. Segundo ele, o jogador de 23 anos está avaliando seu futuro, já que aparentemente não enxerga a perspectiva de titularidade no Paris Saint-Germain. Assim, o atleta, assim como seus representantes, cogitam fechar com outra equipe. É nesse cenário que o Chelsea da Inglaterra surge como um possível destino para o francês. O Chelsea Reports afirma que os Blues estão de olho e acompanhando de perto a situação do jogador, que é benquisto pela diretoria. Não obstante, é importante frisar que ambas as fontes garantem que a saída de Barcola só deve acontecer após o término da atual temporada. Ou seja, para a janela de transferências do mês de janeiro, um acordo está praticamente descartado. Além disso, o Chelsea nesse momento apenas monitora o atleta e só deve avançar caso receba uma resposta positiva no verão. O clube não quer forçar a negociação caso o Barcola não esteja convicto de que deve deixar Paris. Com um contrato na equipe da França até junho de 2028, o jogador está avaliado em 70 milhões de euros. Na atual temporada, o jovem atuou por 22 partidas com a camisa do PSG, tendo anotado 5 gols e distribuindo 2 assistências. Hulk nega ter pedido rescisão do Atlético, mas desabafa: me senti desvalorizado. Nas redes sociais, o atacante desabafou sobre a situação no Galo e tem contrato até o fim de 26, mas saída tem sido ventilada no mercado. O atacante se manifestou: ídolo incontestável do clube alvinegro, o jogador de 39 anos tem contrato até o fim de 26, mas a saída precoce do Galo tem sido ventilada nas últimas semanas.
No Instagram, o atacante respondeu algumas perguntas e deixou claro que não pediu para deixar o Atlético. Contudo, o Hulk afirmou que se sentiu desvalorizado pelo Atlético. O jogador ainda falou que a proposta oferecida pelo Galo foi diferente do que circulou nas redes sociais. Nos últimos dias, o camisa 7 abriu conversas para uma possível renovação com o Galo. Aos 39 anos, Hulk chegou a ser reserva na temporada passada, mas ainda terminou como artilheiro do time, com 21 gols em 61 jogos. Ele não ostenta tanto prestígio com Jorge Sampaoli, que espera ao menos mais um centroavante no elenco. Até o momento, o alvinegro só conta com camisa 7 e Rony como opções para a função. Hulk, um dos maiores ídolos na história do Galo, no clube desde 2021, foi destaque e ajudou a equipe a conquistar títulos de Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, 5 campeonatos mineiros e enfim o prestígio do Galo. O atacante é o 8º maior goleador do clube, com 135 gols em 289 jogos. Lembrando que se o Hulk sair, o time que mais vem especulando e sondando ele é o Fluminense do Rio de Janeiro.